Boa noite, vamos para a nossa correção sobre a atividade da aula passada, né, que foi o conteúdo sobre figuras de linguagem na aula via Meet. E na nossa primeira questão, né, nós temos um texto aí que diz: amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. E pergunto: os enunciados nesses versos apresentam elementos que, apesar de se excluírem mutuamente, se fundem, constituindo afirmações aparentemente sem lógica. Esse tipo de expressão constitui que figura de linguagem? Gente, a figura de linguagem que consiste em expressões ou elementos que aparentemente não têm lógica. Couberam onde é que não tem lógica nesse texto? Vamos lá. Se eu digo amor é fogo que arde sem se ver, se o amor é fogo e se ele arde, por que a gente não vê? Se ele é ferida e essa ferida dói, por que a gente não sente? Entendeu? Então, por isso que é um paradoxo. Segunda questão. Reescreva a frase seguinte usando adequadamente o eufemismo. Lembrando que eufemismo é quando eu suavizo algo de grosseiro que eu vou falar, não é? Então, eu disse assim: como aquele homem é burro. Para eu suavizar essa frase aí, como é que eu vou dizer? Como aquele homem é desprovido de inteligência. Na questão 3, aponte a figura. Naquela terrível luta, muitos adormeceram para sempre. Gente, eu vou usar... Eu falei antes, nesse instante aqui, né, na passada, eu usei um eufemismo, não foi? Eu suavizei. Aqui, naquela terrível luta, muitos adormeceram para sempre. Adormecer para sempre significa dizer o quê? Que a pessoa morreu, que a pessoa nem vai mais voltar, nem vai mais acordar. Então, essa figura que suaviza é chamada de eufemismo. Na quarta questão. Leia o texto do balãozinho abaixo e assinale a única alternativa correta sobre o trecho destacado. O pé do sofá, mamãe vai me matar. O pé do sofá, mamãe vai me matar, certo? Então, que figura de linguagem é essa que consiste em atribuir elementos ou nomes, né? Quando a gente não tem um nome específico a dar. Por exemplo, tem-se uso de uma figura de linguagem chamada metáfora. É uma metáfora? É uma metonímia? É uma onomatopeia? É uma hipérbole? Ou ele usou de uma figura de linguagem chamada catacrese? A resposta correta é o item E. Usou de uma figura de linguagem chamada catacrese. E aqui, na quinta e última, vocês irão classificar as figuras de linguagem. Estou sentindo dor na batata da perna, é uma catacrese. Os poemas são os pássaros que chegam, né? É uma metáfora, é como um tipo de comparação. Quando te vi passar, fiquei paralisado, tremi até o chão como um terremoto no Japão. Aí consiste no exagero das coisas. Tanto a D como a E, o exagero. Ó. Se não fosse pelo atalho, levaria um século para chegar. Né? Então, essas duas frases aí consistem no exagero de palavras, né, de expressões. Então, tanto a D como a E é a figura de linguagem chamada hipérbole, certo? Então,